E nesse vídeo nós vamos falar sobre os 7 pilares de uma estruturação de um evento presencial. Os 7 pilares que ajudam você a roteirizar o seu evento. Então, vem comigo. Primeiro pilar, fundamentação. Importante você saber que esses pilares, na verdade, não é essa ordem que eu vou colocar aqui para você, tá certo? Não é exatamente essa ordem. Muitas vezes a fundamentação ela aparece algumas vezes dentro do seu evento. Maravilha? Então vamos lá. Marcelo, o que é a fundamentação? A fundamentação é a forma de você trazer o conteúdo e os objetivos que tem no seu evento. Conteúdo, quando você vai fazer a fundamentação sobre um conteúdo, quanto melhor e mais cirúrgica for a sua apresentação, melhor o seu aluno vai entender, porque você vai ser didático, e ao mesmo tempo, quando você traz essas informações através de uma boa fundamentação, o seu aluno começa a te enxergar um pouco diferente. Começa a te dar crédito por isso. Porque ele começa a olhar para você e fala assim, caramba, essa pessoa é um especialista. Essa pessoa é uma autoridade nesse assunto. Deixa eu ouvir melhor esse treinador, essa treinadora. Você desperta a atenção da pessoa. A fundamentação é você explicar, por exemplo, cada conteúdo diferente que você tem no seu evento, ou explicar como tudo vai acontecer dentro do seu evento, quais são os objetivos que você está trazendo no final do seu evento. Isso é fundamental, uma dinâmica que vai acontecer. Isso é fundamentação. E eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar e você vai falar sobre neurociência, é muito importante você trazer esse assunto muito bem sedimentado, com uma base para as pessoas poderem entender bem. Veja só, a fundamentação, fundamentar por si só, não significa muita coisa. Por quê, Marcelo? Porque eu já vi muita fundamentação meia boca, muita fundamentação superficial e rasa, e você não deve ser assim. É importante que você se preocupe, e quando a gente fala de preocupação é se importar, que você se importe com as pessoas que estão ali no seu evento. Se você se importa, você vai estudar, você vai preparar a aula, você vai montar os slides para ilustrar, para exemplificar, e você vai fazer uma excelente aula de fundamentação. Ok? É importantíssimo. E para você ser um excelente fundamentador, vamos dizer assim, o arquétipo que você tem que vestir, que você tem que usar, é o arquétipo do mentor, que é aquele que entende sobre alguma coisa muito bem e você vai começar a mentorar as pessoas com aquele conhecimento. Elas vão te olhar de forma inconsciente como, cara, esse é especialista, essa é uma autoridade nesse assunto. Simples assim, vai ajudar na sua autoridade. O arquétipo, mentor, ok? Fundamentação. Se você não assistiu ainda os 3 arquétipos fundamentais que um treinador ele tem que se preocupar para poder comunicar de forma cirúrgica e assertiva para os seus alunos, assista esse vídeo. São os 3 arquétipos de todo treinador. Assista, ok? Um deles é o mentor. 2. Identificação. Esse pilar, ele serve para você tanto ir no processo de identificação positiva quanto no processo de identificação negativa. A identificação, ela é fundamental, sabe por quê? Porque muitos alunos, muitas pessoas, quando chegam no evento, elas não têm consciência de muita coisa. E o mais incrível, ela não tem consciência dela mesma. Ela não se conhece. Aliás, falar de autoconhecimento profundo e não superficial, somente
2% da população mundial tem o autoconhecimento profundo. Pesquisa, se você procurar na internet, você vai encontrar sobre esse assunto. E 98%, os outros 98%, das pessoas acreditam que se conhecem muito bem, profundamente, mas não, elas se conhecem, porém, de uma forma mais rasa. E a identificação, muita gente, por exemplo, chega sem saber... Tem gente que chega sem sonhos. Ela não tem sonho nenhum, não sabe do que quer na vida. Simples assim. E esse processo de identificação, você vai ajudar as pessoas a identificarem quais são os seus objetivos de vida, quais são os seus sonhos, muitas vezes, qual é a sua missão. E olha só, missão, nós temos vários tipos de missões. Tem a missão dentro de casa, tem a sua missão na sua religião, tem a sua missão como profissional, tem a sua missão como pai, como mãe, como filho, como filha. Você tem a sua missão de alguma forma inserida dentro da sua família, a sua missão na sua comunidade. Nós temos várias missões e tem uma missão, que é uma missão acima de todas essas, que nós chamamos de missão como ser humano, que é o que a gente chama também de ter um propósito maior. A gente também pode trazer para a pessoa essa identificação, essa clareza de quais são as suas missões, seu propósito, sonhos, objetivos, o que ela tem que fazer, quais são as tarefas. Tem gente que não tem a mínima ideia do como fazer, quais são os passos e que direção seguir. Num treinamento desse desenvolvimento humano, nós ajudamos as pessoas a terem essa clareza de qual é o caminho para ela poder começar na sua jornada. Ela não sabe qual é a jornada. Ela vê vários caminhos, ou às vezes ela não vê caminho nenhum. E mais, a gente também, por exemplo, ajuda em termos de identificação, identificar se a pessoa, se ela tem certas missões, tem um propósito maior, e se chega a ser esse propósito, inclusive um legado, do tipo, ela não somente vai cumprir um propósito na face dessa terra, ela pode, inclusive, deixar um legado. Certo? Deixar um legado. Talvez um legado, algo novo, diferente, por 2, 3, dezenas de gerações. Quem sabe? É disso que eu estou falando. Identificação positiva. E identificação negativa, Marcelo? Muitas vezes as pessoas não sabem o porquê elas fazem o que fazem. Por que eu me comporto desse jeito? Por que eu acredito que não tenho certas habilidades? Por que eu acredito que não sou capaz disso? Por que eu me sinto assim? Por que eu penso assim negativamente? Por que eu ajo negativamente? Por que eu acredito em certas coisas e não acredito em outras coisas? Por que eu continuo carregando rancores, mágoas, culpas, dúvidas? Por quê? Por quê e por quê? São feridas emocionais, são feridas mortais, são traços limitantes, crenças limitantes, culturas negativas que a pessoa foi construindo ao longo da sua vida e que ela não tem consciência dos porquês. No processo de identificação negativa, a gente vai ajudar a pessoa a identificar tudo isso, exatamente tudo isso na vida dela. Esse é o pilar identificação, ok? 3. Nós temos um pilar também chamado empoderamento. Nesse pilar é o que nós apresentamos para as pessoas como que elas podem mudar o seu estado para que ela possa começar a ter um entendimento que existe dentro dela um poder muito grande. É a alteração de estado. É entender que existe um gigante dentro dela. É entender que ela é muito maior do que seus medos, ela é muito maior do que os seus traços limitantes, que ela acabou de identificar. Ela identificou traços limitantes, identificou feridas mortais, feridas limitantes, crenças limitantes, só que ela é muito maior do que isso. Só que ela não sabe ainda, ela não tem clareza disso, ela não tem consciência e você vai ajudá-la a mudar, a ter a consciência dos traços e trazer e entender que ela tem uma força, um poder dentro dela para superar e combater esses traços limitantes. Simples assim. Isso que é empoderamento. E está baseado com o que, Marcelo? O empoderamento está baseado também em neurociência.
Por quê? Porque como que eu faço para mudar o meu estado negativo para um estado positivo? É através do organismo. Eu posso começar através do corpo. Aumentar endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, testosterona, e assim, à medida que eu vou elevando os níveis desses hormônios e de neurotransmissores, tudo acontecendo aqui no meu organismo, no meu corpo, no meu sistema, me faz pensar diferente, enxergar diferente, sentir diferente, e assim com a mudança de estado, eu começo a entender que eu posso combater. Por que que o empoderamento é muito importante? Para poder a gente levar a pessoa para o processo mais importante, que é o processo de transformação. Esse processo de transformação, ele dá muito medo. Muita gente tem pânico, muita gente não quer fazer, muita gente olha e fala assim, não, para que eu vou fazer isso? Não quero mexer com isso. Só que tem uma coisa, se você já identificou o que identificou, e é importante, às vezes é muito mais importante do que a transformação, só a identificação. E esse processo de identificação era fundamental para a pessoa entrar aqui na transformação. Agora tem toda uma fundamentação importante para você contextualizar a entrada dessa pessoa na transformação. Porque muitas vezes tem muitas pessoas que resistem. Se você fundamentar bem todo o processo, as pessoas entram de cabeça. Porque ela começa a entender que é um processo profundo. Porque olha só, você entraria numa piscina, se você sabe que a piscina é rasa, você entraria de cabeça nessa piscina? Não. Se eu entrar na piscina rasa, eu vou quebrar a minha cabeça, eu vou ter um traumatismo craniano, eu vou me machucar. Agora, se você tem certeza que a piscina é funda e você sabe nadar, tudo bem. Aí você entraria de cabeça mergulhando na piscina? Sim, você entraria. Quando a pessoa entende que o seu evento tem um processo profundo e que é de ajuda, a pessoa vai entrar de cabeça. E tudo isso está pautado na fundamentação. Inclusive a fundamentação ajuda no processo de identificação, a fundamentação ajuda no processo de empoderamento, porque, por exemplo, o fato de eu fazer com que a pessoa mude estado, se eu explico para ela que vem da neurociência, como que tudo acontece no organismo, a pessoa se sente mais à vontade e confortável de fazer uma dinâmica, por exemplo, de empoderamento. A fundamentação ajuda na transformação também. E nós temos também um pilar que se chama renascimento. E esse aqui é mais punk ainda, né? O que é o pilar renascimento? O pilar renascimento é um processo de técnicas e ferramentas mais profundas do que esse pilar de transformação. O que significa que renascimento são dinâmicas, atividades, experiências que você vai trazer para o seu cliente que vão trazer uma profunda transformação. É muito mais profundo. Vai lá no núcleo, vai lá dentro. São várias dinâmicas. Talvez você esteja pensando, Marcelo, quando você fala de renascimento nesse pilar, é aquela técnica de renascimento de respiração chamada rebirthing? Não. Quando eu estou falando de renascimento, é a pessoa experimentar uma atividade, ter uma vivência que quando ela volta dessa vivência, a sensação que ela tem é que ela renasceu. Olha só, quando você traz para a pessoa esse pilar transformação, não necessariamente ela tem a transformação ali na hora. Não. O que normalmente acontece, a pessoa sai do evento, vai para o mundo real, e lá no mundo real as coisas vão acontecendo, fichas vão caindo, insights, sacadas, reflexão atrás de reflexão, até que a pessoa entende o que aconteceu e aí vira a chave e acontece a transformação. Nesse pilar de renascimento é diferente. A pessoa, na maioria das vezes, ela não precisa sair do treinamento, passar uma semana, 2 dias, ou 3 meses, ou 5 anos para poder ter a transformação naquele dia. Não. No quinto pilar, a pessoa tem a transformação ali na hora. Inclusive, o pilar renascimento está diretamente ligado ao processo de ressignificação. Se você conseguir fazer com que o seu aluno tenha ressignificação ali na hora, naquele instante, é assim, ó, mudou na hora, transformação. E ele já sai do seu evento, do seu treinamento, preparado, preparada, renascida para uma nova vida. Isso que é renascimento. Sexto pilar é um pilar chamado desafios.
E o pilar desafios, como que ele funciona? O que são desafios, Marcelo? São atividades dinâmicas, experiências e vivências que nós fazemos dentro dos treinamentos que é sim desafiadores, não no sentido interno. Os desafios no sentido interno vão aparecer aqui: identificação, empoderamento, transformação, renascimento. Tá lá. Esses desafios, eles são externos. Ah, Marcelo, mas para mim faz sentido. Quando você joga a pessoa num desafio, por exemplo, de competição, ela tem que se desafiar internamente também. Também. Só que esse desafio é um desafio mais amplo, que normalmente o que a gente está fazendo aqui até o quinto item, aqui o quinto pilar, é tudo muito desafio interno. No sexto pilar, que é desafios, além do interno, tem principalmente os externos. Competição em grupo, competição pessoa com pessoa, competição dela com executar uma ação dentro do evento, que é um desafio externo, que obviamente tem os seus desafios internos. Esse é um pilar de desafio. Que inclusive, por exemplo, é importante tomar cuidado de fazer desafios, por exemplo, num evento de um dia. Por quê, Marcelo? Porque quando você aplica dinâmicas e desafios, a pessoa se sente muito desconfortável, é muito fora da zona de conforto dela. E a primeira coisa que ela pensa, e ela só pensa nisso quando você começa a apresentar os desafios, é: será que tem uma forma de eu sair daqui desse treinamento e não voltar mais? Essa que é o pensamento dessa pessoa. Por isso que num day training, por exemplo, num dia de treinamento, a gente não aplica dinâmicas de desafios. Também não aplicamos dinâmicas de renascimento, ou seja, numa palestra que tem curto tempo, de 2 horas, 3 horas, 1h30, meia hora, 1 hora, workshops, 3 horas, 4, 5, 6 horas, day training, até 12 horas, um dia só, a gente evita o pilar número 6, desafios, e evita o pilar número 5, renascimento. Marcelo, mas não tem jeito algum, é impossível de aplicar esses pilares aqui no day training? Não, não é impossível. Eu já apliquei o pilar 5 de renascimento e day training. Porém, eu posso dizer para você que é muito desafiador. As pessoas se assustam com o processo. Para você ter uma ideia, para eu conseguir convencer as pessoas a entrarem de cabeça num pilar desse de renascimento em um day training que eu estava com pouco tempo com as pessoas, como é que eu vou conseguir engajá-las a fazerem um processo tão profundo? Fundamentação atrás de fundamentação e um bom tempo de fundamentação. E às vezes um tempo que você não tem dentro de um day training. Por isso que eu não recomendo você fazer pilar 5 no day training e os desafios também. Porque imagina, se você abre uma palestra e você faz desafios numa palestra, cara, a pessoa vai querer ir embora. Ou vai fazer mais ou menos, não está afim de fazer. Então fica ligado nisso daí. E o sétimo e último pilar se chama retorno. E esse pilar ele é muito importante. Por quê? Porque esse pilar retorno, ele significa duas coisas. O pilar retorno, ele acontece lá mais no final do seu treinamento. Você não deve ter assistido ainda, eu recomendo que você assista. Aliás, é importante assistir esse vídeo aqui para assistir esse próximo que eu vou recomendar para você. Se saindo desse vídeo, assista os 3 atos de um treinamento. Esses 7 pilares aqui ajudam na estruturação e roteirização, e os 3 atos de um treinamento também ajudam no processo de roteirização do seu treinamento. Existe o ato 1, o ato 2 e o ato 3. No ato 3 que nós vamos apresentar, que a gente vai colocar esse pilar do retorno. E esse pilar do retorno, ele tem uma divisão. O que é o retorno? Primeiro significado, definição desse retorno aqui. É o retorno da pessoa à vida real. Então, o retorno da pessoa aonde? À vida real. Está terminando o seu evento, está terminando o seu treinamento, o seu seminário. E aqui você vai fazer uma preparação, você vai ajudar a pessoa a criar um mapa, a criar um direcionamento para a sua jornada quando ela sair do seu evento. É importante que você ajude essa pessoa a agora continuar no processo de imersão o qual ela passou nesse evento seu.
passou por uma imersão, que ela continue no processo de imersão, dando foco no que é importante para ela. Por isso que você ajuda a pessoa a voltar para a vida real com um processo passo a passo, para ela dar os passos para alcançar os seus objetivos. E a segunda definição, o segundo significado de retorno é o seguinte. Então veja só. Você ajudou a pessoa a voltar para o mundo real, para a vida real, porque aqui dentro do treinamento, do seminário, é muito interessante que é assim, ó. Eu não falei que tem os 3 atos? No primeiro ato, a pessoa tá vida real, vida real, vida real. O primeiro ato ajuda a pessoa a entrar, mergulhar no laboratório, que é o seu treinamento, o seu seminário. Aí ela passa o segundo ato inteirinho dentro do laboratório. Quando acontece a transição, aí aqui no final do segundo ato tem um ápice, tem um pico do seu evento, e ela vai entrar no terceiro ato. O terceiro ato é ajudar a pessoa a sair do laboratório e voltar para o mundo real. É assim que acontece nos filmes, né? O herói está lá na vida comum dele, no primeiro ato. Aí entra no core do filme, na parte principal do filme, acontecem 1000 coisas lá, acontecem várias situações. E aí quando ele chega no terceiro ato do filme, ele está voltando para a vida normal dele novamente. E é assim que vai acontecer dentro do seu evento, do seu treinamento. Você vai ajudar a pessoa a voltar para a vida real dela lá no terceiro ato. E também, que é o retorno, você vai fazer o retorno lá no terceiro ato do seu evento. E também você vai ajudar a pessoa a ter o entendimento do quão importante é ela continuar no processo de evolução, na melhoria contínua da sua vida pessoal, da sua vida profissional, dos setores da sua vida, com a sua família, no sistema. E para isso, o retorno aqui está incluso você ofertar o que, Marcelo? Ofertar o próximo nível, que é o próximo treinamento, próximo seminário, próximo evento que você vai apresentar para as pessoas, inclusive no formato de pitches de vendas, que é vender. É vender, oferecer para a pessoa, mostrar para a pessoa que você está trazendo uma oportunidade de ela continuar no processo de evolução, na melhoria contínua. É isso. Isso é o retorno 7 pilares. Espero que você esteja gostando. E a gente se vê no próximo vídeo para continuar nesse processo de você ter um conhecimento cada vez mais detalhado para você fazer os seus eventos como treinador, como treinadora, com tudo que você faz de forma cirúrgica para ajudar as pessoas a encontrarem suas melhores versões. Consequentemente, pessoas com melhores versões fazem desse mundo um mundo melhor de viver. E você faz parte desse exército do bem. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.